Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, telespectadores que nos acompanham em mais um programa Ar-Resala Podcast. Hoje, novamente, o nosso querido convidado especial, Tiago Ávila, comunicador, ativista, internacionalista, está aqui para compartilhar um pouco sobre os acontecimentos dos últimos meses, tanto com ele quanto com o grupo que ele estava acompanhando, coordenando, na verdade, para quebrar o cerco a Gaza, e também para falar um pouco sobre as últimas atualizações do genocídio que acontece em Gaza. Muito obrigado, Tiago, pela presença. Obrigado, agora são e salvo aqui no Brasil, com a família, com a sua filha, e deixando os nossos irmãos, né? Ali, infelizmente, a gente fica de mãos atadas, né? A gente não consegue, a gente fica preso, a gente fica, assim, o sentimento de impunidade, né, contra esses crimes é tanta que a gente não tem sossego, né, fora de lá. É uma violação tão grande, né, Nassi? Primeiro, eu queria dizer olá para todo mundo que está assistindo, de dia, de tarde, de noite. Fico feliz de estar de volta aqui na Resala também. E, bom, as pessoas têm perguntado muito, né, qual que é a minha avaliação, se foi uma vitória, se foi uma derrota. Para mim, não tem vitória em lugar nenhum do mundo enquanto o povo palestino estiver sofrendo um genocídio. Então, de vitória, desculpa, mas eu não vou chamar, que eu acho que as pessoas têm expectativa de que eu diga, nossa, nós vencemos e tudo mais, mas enquanto tem crianças sendo mortas de fome... Talvez um passo mais para frente, exato. mais próximos do nosso objetivo, né, irmão? Nós lutamos com toda a dignidade que a gente tinha, como a comunidade islâmica diz com muita sabedoria, como dizia o profeta Mohammed, que a paz de Deus esteja com ele, com todos os profetas, né? Que se tem uma situação de injustiça, a gente vai com a nossa mão, se não dá, vai com a voz, se não dá, vai com o coração, né? Sim. Eu acredito que a maioria das pessoas do mundo foi com um desses três. Ou estava com a mão nessa, ou em manifestações, em outras ações, ou estava com a palavra, levando a mensagem adiante, ou estava, pelo menos no coração da maioria das pessoas do mundo hoje, eu acredito que está. Sim. E aí nós estamos tentando... A diferença dessa, eu posso chamar de intifada, talvez, né, do povo palestino contra a ocupação, talvez realmente é essa. Ele está contando com uma solidariedade mundial sem igual. Desde a minha nascença, não lembro tanta solidariedade para com a causa palestina, para com o povo palestino, quanto acontece hoje. Eu acredito não sei se você concorda também. Que é um momento novo mesmo, que as redes sociais permitiram as pessoas terem acesso, por mais que a grande mídia ainda seja sionista, imperialista, a coragem do povo de Gaza filmando sua própria morte, seu próprio genocídio, propiciou que o mundo desmascarasse o sistema imperialista e o sionismo. E aí agora, a partir desse ganho de consciência, as pessoas não estão mais dispostas a aceitar. E aí isso tem propiciado esse levante global que esses países do norte global têm tentado deter com todas as formas, perseguindo, prendendo, tentando desmantelar as organizações, criminalizando de todas as formas, restringindo liberdades democráticas, controlando via Big Techs a circulação de informação, tentando banimento, cada vez mais e mais coisa. Mas eles não têm conseguido. As pessoas, de fato, não estão dispostas a colaborar e aceitar um genocídio, ficar caladas ou fingir que não está acontecendo. Então, eu tenho sentido esse momento novo. Ao longo da história, o que o historiador israelense Ilan Pappé fala é que quando chegam momentos assim, regimes não conseguem se segurar. E eu acredito, de fato, que um regime que precisa matar crianças de fome, bombardear hospitais, escolas, bairros residenciais, cometer tantos crimes de guerra, tantas violações para sobreviver, ele está com dias contados mesmo, principalmente se o povo não está disposto a aceitar. O que não quer dizer que a situação já esteja resolvida. Demanda de nós muita coragem, muita responsabilidade, muita dedicação. Persistência. Muita persistência e insistência também. Exatamente. E agora eu queria perguntar para você sobre o episódio que aconteceu com vocês, né? Nessa última campanha, nessa última jornada que vocês fizeram, essa jornada que, como é que eu não posso chamar de suicida nunca, né? Não é uma operação suicida, porque é um altruísmo que vocês fizeram quanto a o sacrifício, né, do povo palestino, aquilo que vocês estão oferecendo para poder ajudar, né, quebrando esse cerco. Como é que
foi? O que aconteceu? De onde vocês saíram? A gente estava acompanhando, na verdade, né? Sim. Só que os detalhes, a partir do momento que vocês foram sequestrados, né, que a gente pode com certeza falar isso em voz alta, sim, porque estavam em águas internacionais, a partir dali a gente não tem mais muitos detalhes. Como é que foram esses dias? O processo da flotilha é aquela organização que já existe há 17 anos, onde a gente tenta romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza, que existe desde 2007, há 18 anos, e que a gente tenta fazer isso, e nesse momento que não tem nenhuma entrada, nenhuma linha de vida ou corredor humanitário aberto, a gente tenta abrir um corredor humanitário. Essa é a essência do trabalho que a gente faz, que está conectado com todas as outras ações de solidariedade ao povo palestino no mundo, né? Não é mais importante que as outras ações, porque a flotilha ela tem esse fator de que o caráter não violento, o caráter humanitário dessa missão, ele capta o coração das pessoas muito fácil, porque Pacífico, fica muito escancarado, né? Fica muito escancarada a violência e a crueldade do regime sionista. Então, a missão vai de uma forma que ela provoca o regime israelense a ter duas escolhas difíceis, que é, ou eles vão reprimir a gente, atacar a gente, ou interceptar a gente, escancarar a violação e a crueldade deles para o mundo, ou eles vão ceder para que o povo palestino alcance direitos, que é o direito a ter acesso à comida, é o direito a abrir um corredor humanitário, a não viver sob cerco, porque é um crime que Israel faz com o povo palestino. É um crime perante todo o direito internacional. Então a gente coloca Israel sob essas duas situações. Ambas têm consequência. Permitir que o povo palestino tenha acesso a um corredor humanitário atrapalha o projeto de genocídio e limpeza étnica deles de 8 décadas, onde eles avaliam que estão mais próximos do que nunca, mas eu acredito que o sionismo também está mais próximo do seu fim do que nunca, né? E, por outro lado, se eles nos atacam, eles perdem muita credibilidade, porque aí sim, pessoas que... Eu ouvi muito isso, pessoas falando assim, olha, sinceramente, eu tinha minhas reservas com o tipo de ação que vocês fazem, essa história da solidariedade à Palestina, às vezes parece que só pensa em um lado, mas quando eu vi eles atacando o barquinho de vocês, eu entendi que aquele lado está errado e precisa acabar. Então, é esse tipo de coisa que mostra, né? E foi assim também na luta contra a independência da Índia, na luta contra o apartheid, na luta contra as leis racistas dos Estados Unidos. Esse tipo de ação direta não violenta desperta isso nas pessoas. A ideia de que, poxa, o pessoal não está fazendo mal a ninguém, está só defendendo um direito e está sendo atacado ali, né? Então, cumpriu o papel. A ideia era que a gente tivesse 7 dias, no momento que a gente partisse da Sicília, na Itália, com 12 pessoas levando alimentos, medicamentos, muletas, próteses para crianças amputadas, filtros de água. O que podiam também, né? Porque o que cabia ali. Cabia, né? Era um barco super pequeno, né? Sim. Lembrar que um mês antes da gente sair, eles tinham bombardeado o nosso barco anterior, o barco da Consciência. Esse sim cabia muito mais. Mas um ano antes, a gente tinha 3 grandes barcos, 5.500 toneladas de alimento para levar para Gaza. E como tantos outros barcos ou caminhões, ficaram impedidos por Israel. Então, a gente tentou de todas as formas. No fim das contas, o que sobrou foi o menor barco que não foi bombardeado ou atacado ou impedido burocraticamente. E a gente foi com esse barquinho, porque é o que o profeta Muhammad falava. Se tem injustiça, você vai, você age, né, de alguma forma. Cada um de acordo com a sua condição e possibilidades. As pessoas que têm condições de lutarem com suas palavras, lutarem com seu apoio, simplesmente de coração, né? Qualquer pessoa tem o dever. Ficar do lado do opressor nunca. Sempre do lado do oprimido. Exato. Esse é a orientação do nosso profeta, né? Do Exatamente. E por isso que a gente vê no coração de cada pessoa da comunidade islâmica, a gente vê cada vez mais disposição de fazer algo. Até mais frustração, por a gente ainda não estar conseguindo deter isso, né, Nasser? Claro. Sim. E aí, no fim, a gente partiu no dia 1º de junho. Na Sicília, desculpa, ali vocês, como é que... Existia uma campanha, existia um grupo que acolheu vocês na Sicília? Como é que era o ambiente ali antes de vocês saírem? Eu tive que ir antes para lá. Sim. E quando eu cheguei antes lá, eu procurei as organizações de solidariedade à Palestina naquela região e eles estavam preparando uma manifestação na cidade de Catânia e eu fui para uma reunião de articulação. Quando cheguei na reunião de articulação, eles falaram: o Thiago da Flotilha e tal, ele tem um recado para dar. E eu falei para eles: olha, gente, nós temos uma missão grandiosa, apesar de ser um barco pequeno, uma missão grandiosa, de grande impacto na solidariedade ao povo palestino e a gente quer sair daqui da cidade de vocês. Para isso a gente vai precisar de todo o apoio, toda a mobilização. A gente tem 3 dias para fazer um evento de lançamento que mobilize a sociedade como um todo, que a gente traga gente do mundo inteiro, que a gente traga muita força, porque
o Israel pressiona os países mesmo, eles ligam para os presidentes, eles chantageiam presidentes, eles chantageiam coordenadores de guarda costeira, donos de portos, donos de agências seguradoras, eles fazem tudo isso. Então eu falei, olha, nós gostaríamos de sair daqui, a gente precisa saber se a gente pode contar com vocês, com toda a mobilização social, com apoio logístico, a gente vai precisar de muito apoio logístico, e se vocês seguram esse rojão com a gente. Na prática foi isso. E aí, como é que E aí, foi? no começo eles falaram, a gente vai fazer uma manifestação no domingo, você quer que na sexta, sábado e domingo seguinte, eles estavam planejando a mesa dessa manifestação grande que eles fizeram, 5.000 pessoas, para aquela realidade de Catânia é grande. E aí eles falaram, você quer que na outra semana a gente já faça 3 dias de evento de novo? Você acha que é possível? Eu falei, gente, eu tenho certeza que é possível. Eu tenho certeza que quando a gente botar a palavra no mundo aí, as pessoas vão vir. E vai ser uma coisa grande. Aí, depois disso, eu saí, né? Depois, quando a gente estava no dia de navegar, uma das coordenadoras falou, Thiago, depois que você saiu daquela reunião, o pessoal falou assim, ou esse cara é um louco ou ele é um gênio. E aí, estavam em dúvida. E aí, depois, a gente teimando, e eles toparam e fizeram uma coisa linda, Nasser. No fim das contas, a gente tentou todos os portos grandes, elitizados, todos rejeitaram a gente imediatamente, porque eles são ligados aos sionistas ali, ligados a uma lógica elitista, que não quer movimento social de solidariedade ao povo palestino, são racistas também na Europa. Então, todos rejeitaram a gente imediatamente, até que... Rejeitavam a recebeu o partida. barco. Recebeu o barco lá. O barco estava onde? O barco né? estava 3 cidades para baixo, ele estava na cidade de Augusta. Então ele teria que chegar para um porto, carregar e em seguida embarcar. É. Isso que eles não queriam também. Não queriam de jeito nenhum. Eles não queriam que o evento de saída fosse no De porto lá. deles. E aí a gente poderia sair de Augusta, onde a gente estava, só que lá Augusta é cercado por bases militares da OTAN e do próprio das Forças Armadas Italianas. Então é um lugar péssimo para mobilização social. O barco estava lá porque foi lá que o motor quebrou quando a gente deixou da última vez. Então a gente não tinha muita opção e aí só que a gente precisava de um lugar de saída que tivesse força social. Aí era Catânia. Então eu já tinha ido em todos os portos para tentar encontrar um porto que nos abrigasse lá e todos rejeitaram imediatamente. Aí eu, frustrado com aquilo, e estava indo conversar com os grupos de solidariedade para agradecer, mas que não ia ser possível sair pela cidade deles, ia ter que buscar outra cidade para a gente fazer esse evento. E aí vocês foram... E aí, não, mas aí um dos participantes, que era de um grupo de palhaços lá, ele falou, Thiago, provavelmente não vai dar certo, mas eu conheço um porto bem pequenininho, de uma comunidade de pescadores, e não é um porto formal, mas tem alguns pescadores que tem um porto lá, com uma comunidade bonita, que tem um trabalho social. Você toparia ir lá ver? Aí eu fiquei tão feliz quando ele falou isso. Eu falei, claro, vamos lá. Na hora que eu cheguei lá, Nasser, era a coisa mais linda, assim. Era uma comunidade de pescadores com trabalhos sociais ali em volta. Realmente era pequeno. Sim. Mas eu falei, isso é perfeito, é isso que a gente precisa. A gente quer Tinha mostrar a condições. comunidade para receber. Sim. Não dava pro barco estacionar, mas a gente falou, a gente fica fora do porto, não tem problema, fica na água. E a gente vai vem de jogando. barquinho. Sim. Não tem problema. E a gente aceitou e o evento foi lindo, cara. Deu tudo certo, assim. A comunidade de pescador foi extremamente acolhedora. A comunidade de Catânia também apareceu em peso. Gente do mundo todo foi para aquela partida. E aí as pessoas levavam alimento para doar, por exemplo, levavam um saco de arroz ou um saco de farinha, escreviam no saco de farinha. Enquanto lá em Israel eles escrevem nas bombas, pra gente a galera escrevia no saco de farinha mensagens pro povo de Gaza. Então, eu não conseguiria imaginar um evento de saída mais bonito que aquele. Quando a gente saiu, tava todo mundo cheio de energia, mas logo na saída já veio o primeiro helicóptero militar dando um voo rasante no nosso barco. As primeiras ameaças que lembraram Fazem as para pessoas... intimidar, né? para lembrar as pessoas de que nós estávamos indo pro lugar mais perigoso da Terra para fazer o tipo de ação que a gente ia fazer naquele momento. Mas a moral estava tão alta, a gente estava tão feliz de finalmente ter conseguido. Pô, a gente está há 2 anos praticamente tentando desesperadamente sair com uma embarcação para tentar criar o corredor humanitário e romper o cerco. Quando a gente saiu, o helicóptero passou e não abaixou a moral de ninguém. Todo mundo seguiu falando, vamos nessa que vamos cumprir essa tarefa histórica importante, porque a gente acredita que isso pode gerar uma onda de solidariedade que mude o jogo. O mundo inteiro, exatamente. E no fim foi assim, né? É isso mesmo. E quem é que estava dentro da embarcação, além de você? O piloto, como é que fala? Capitão. O capitão, né? É. E quem mais? Quando a gente estava montando a nossa equipe, a gente tem mais de 15.000 pessoas que querem ir nas flotilhas, apesar do risco, né? Como você falou, Nassi, as pessoas... tem muita gente que a gente fala e as pessoas falam, não, nunca iria numa coisa dessa, isso é uma missão suicida. A gente falava, mas se ninguém for nunca, aí ninguém nunca vai construir as transformações da história, né? Claro. Se ninguém nunca se dispuser ao risco,
como é que a história vai mudar? Como é que esse sistema de injustiça que explora, oprime e destrói a natureza vai mudar? Então, a gente vai desafiando essas consequências, fazendo uma análise muito concreta da situação concreta ali, dos riscos, tentando neutralizar riscos possíveis, os que não são possíveis de neutralizar, a gente tenta pelo menos reduzir o dano que esses riscos causam. Então, a gente vai tratando com muita responsabilidade numa análise de risco, e pensando na melhor estratégia possível para ter o melhor resultado. Sim. E aí isso vinha a composição da equipe. A gente precisava de pessoas de grande alcance. E aí a Greta aceitou ir com a gente. Ela já ia na missão, estava com a gente em Malta quando o nosso barco foi bombardeado. Por 5 horas ela não estava dentro do barco. E aí poderia ter morrido com aquelas bombas. E ela, quando a gente falou, olha, tem um barquinho pequeno, a gente vai... E seria muito bom se você fosse com a gente. Ela aceitou na hora. Falou, conta comigo. Ela ficou tão frustrada quando bombardearam a nossa outra missão, né? E aí ela topou imediatamente. E aí isso já trouxe uma visibilidade, uma segurança muito grande. A Greta, que é a ativista climática. francesa, né? A Greta é uma ativista sueca, climática. Sueca, desculpa, sim, sim. É a ativista de maior alcance no mundo hoje. Sim, que ela foi para a França depois, eu acho que depois que foi deportada, o primeiro destino foi França, né? Que ela chegou em Paris. Eles fizeram um giro ali pela Europa, né? Mas a gente também tinha a eurodeputada francesa, Rima Hassan. E aí ela é francesa, mas ela tem origem palestina, a família dela também. E aí ela topou. E aí a gente já tinha a credibilidade do parlamento europeu, tinha uma parlamentar europeia lá. Então, tendo Greta, tendo Rima, isso já facilitou muito. A gente também trouxe 2 veículos de imprensa, trouxe a Al Jazeera e trouxe um documentarista. Que estavam com vocês dentro do barco. O Omar Fayyad da Al Jazeera estava dentro do barco. E o Yannis estava também um documentarista francês de um veículo independente lá chamado Blast. Então a gente tinha 2 pessoas de altíssima visibilidade, 2 veículos da imprensa também para cobrir. Um com mais mídia de legado, documentário, e outro mais com matérias mais urgentes de imprensa. Além disso, nós tínhamos os coordenadores internacionais da flotilha, eu e Yasmin, que a gente faz parte da coordenação internacional. Sim. E a Yasmin é excelente também, ela é cidadã alemã, e sofre muita perseguição do governo alemão, então isso também foi muito relevante. E a mim também, que também tenho minhas redes, tem alcance, então isso facilitava um pouco, né? E eu era responsável pelos treinamentos e a segurança das pessoas, então tinha essa missão. E além disso, a gente tinha uma equipe, uma tripulação de 4 pessoas, com um capitão, um primeiro imediato, um segundo imediato e um engenheiro. Sendo que o capitão era holandês, o Mark, o primeiro imediato era francês, o Reva, o segundo imediato era o Pascal, francês também, e o engenheiro era o Sérgio, espanhol. E além disso, a gente... encontrar profissionais, ativistas até um pouco mais tranquilo. Agora, os profissionais que trabalham na embarcação, que topariam ir numa embarcação dessa... Sabendo que podem perder suas licenças, que vão ser atacados, que vão ter muita dificuldade no mercado de trabalho depois, no seu trabalho, porque vão ser perseguidos a vida inteira, a verdade é essa. Sim. E além disso, a gente tinha mais outras 2 pessoas, que era o Shuaib, que era turco, um jovem super inteligente que aprendeu a pilotar um drone em 2 horas para levar na missão, que instalou aquela câmera de segurança, aquela imagem que ficou famosa no mundo inteiro, foi ele que instalou a câmera de segurança, era o cara que fazia tudo, sabia de tudo. E além disso, o Baptiste, que era um médico francês também, que foi com a gente. Então essas 12 pessoas era o time que a gente tinha, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua habilidade. A minha tarefa era a concepção estratégica da missão, manter todo mundo focado, manter todo mundo seguro e garantir que todas as pessoas voltassem com vida, com integridade física, com liberdade, e a gente cumprisse nossa missão. E aí começou com esse espírito, com essa moral, partiu a embarcação, saiu de Sicília. Exato. Para águas internacionais. A gente sabia, Nasser, que se a gente parasse em qualquer lugar, iam dar um jeito de impedir a missão, porque a missão já era muito visível. Então, a partir do momento que a gente sai de território marítimo italiano e entra em águas internacionais, qualquer país que impeça a gente ali vai estar cometendo um crime pela lei dos mares. E aí, pelo cálculo que vocês fizeram, desculpa te cortar, quantos dias vocês chegariam mais ou menos? Em 7 dias a gente chegaria em Gaza. Tá. O barquinho, o Medellín, ele não é um barco rápido, né? É um Sim. barco lento. Ele normalmente ia entre 7 a 9 nós por hora. Então, é pouco, assim, 9 milhas por hora. Então, se a gente fosse levar isso em consideração, a gente estava falando de... O vento predominante até naquela região, leva a gente para Gaza. Então, se a gente sai naquela região, exceto quando a gente está perto da ilha de Creta, que o vento vai um pouquinho contra, mas no resto do caminho o vento leva a gente em direção a Gaza. Então, a gente estava numa situação ok, de que o barco tinha tanto a vela como tinha o motor. Se o vento acabasse, a gente podia ir só no motor também por um tempo, embora a gente não tivesse combustível para muita coisa.
e a gente simplesmente foi. E aí a gente sabia que a gente não ia poder fazer parada nenhuma, então a gente ia ter que racionar água, ia ter que racionar combustível, ia ter que racionar recursos, comida e tudo mais, porque a gente queria levar o máximo de comida para Gaza, Claro. né? Então, quando a gente começou essa jornada, a gente viu o tamanho dos desafios, né? Então tinham dias com mais ondas, tinham dias com menos ondas. Vocês esperavam que ia ser difícil, fácil? Como é que vocês imaginavam? Eu não consigo imaginar como é que no meio do. É difícil, no meio do oceano, meu. Você não tem Não nenhuma. tem nada, Tem não tem nada. nada. Você nem vê nada, assim, não tem. Você sabe, é curioso você saber que se Eu já você. viajei uma vez, eu fiz uma viagem de Holanda à Inglaterra, de navio, né? É, A gente ia fazer uma visita para alguém, então a gente é realmente uma coisa bem, não é aterrorizante, né? Mas no meio do nada, no meio do mar, você fica, não tem nem sinal. se você saber que qualquer coisa que você precise, você está a 2 dias de distância Pois de é. qualquer coisa, um ferimento grave ou qualquer situação de emergência. Se o barco funcionar o motor, você está a 2 dias de distância de um socorro. Então, é de fato algo de alto risco. E ainda assim, a gente sabia que iam vir muitas questões. Então, por exemplo, a minha tarefa era preparar todo mundo para que, se os drones viessem bombardear a gente, como bombardearam um O mês que antes. faríamos? Vocês já Exatamente. estavam planejando tudo antes Sim, de era a minha acontecer. tarefa. Nasce, quando a gente selecionou as pessoas para fazerem parte da missão, a conversa era: vocês vão se comprometer com o treinamento, porque todo santo dia a gente vai ter que ter treinamento. Então, o treinamento envolvia emergências no sentido de segurança, se vierem drones com explosivos, se vierem drones com rifles com inteligência artificial, se viessem drones apenas para fazer guerra psicológica, o que a gente faria, se vierem barcos, se vierem torpedos, se vierem todo tipo de coisa, a gente tinha um protocolo para cada um desses. E as pessoas sabiam o que fazer. Tem alguns que a chance de sobrevivência era quase zero, por exemplo, um ataque de torpedo, ou Lógico. de um drone suicida marítimo, como eles usam todas as vezes. A chance de sobrevivência é quase zero dentro de uma situação dessa. Mas, por exemplo, um bombardeio de drone tem chance de sobrevivência indo para a água. Só que o problema é que se você vai para a água no Mediterrâneo, você tem menos de um dia antes de você ter hipotermia e morrer. Então, o que a gente dizia para as pessoas é que, se eles quiserem matar todo mundo, eles conseguem matar todo mundo nessa missão. E a nossa tarefa é estar preparado para, em qualquer situação, a gente ter maior chance de sobrevivência possível. Então, nós treinávamos isso. Se o drone apareceu no horizonte, todo mundo sobe para o deck principal, bota o colete salva-vidas, solta o alarme nas redes sociais. Se o drone está se aproximando de nós, a gente assume as posições ali para, se for necessário, ou assumir cobertura se for um drone com rifle, ou sair para fora se for um drone com bomba. Se o drone parou em cima do nosso barco, como o barco um mês antes foi bombardeado com 2 drones, parou em cima do nosso barco, a chance de soltar, e a gente não viu um rifle nele, a chance de ser um drone com explosivo é muito grande. Então vai todo mundo para a grade de fora do barco para só pular na água se ver caindo uma bomba Isso dentro do barco. é uma. Era esse nível de coisa que a gente tinha que lidar. E sabendo que a gente ia poder talvez ficar 7 dias sobre essa Essa situação. situação. Sim. E não deu outra. Na terceira noite já vieram os drones à noite, já passavam a noite ali tentando fazer o máximo de terror psicológico possível. A Vocês gente, já estavam perto de qual costa? antes da gente sair completamente da Itália, ainda estávamos entre Itália e Grécia, já estavam vindo os drones à noite. Tá. E aí era isso, né? As pessoas estavam bem preparadas, elas tinham um controle mental, psicológico, um sentido de propósito muito grande. Então, Sim. algumas tinham medo, a maioria não tinha medo, a maioria ficava tranquila mesmo. E a gente conseguiu passar por isso. Isso servia para a gente praticar, as pessoas estavam ficando cada dia mais confiantes. Ótimo. Então, à medida que a gente foi avançando, eu via esse senso de A comunidade surgir confiança dentro do começou barco. a isso. Porque antes era um time que se conhecia há pouco tempo e gradativamente foram vendo que eram capazes de fazer grandes coisas, sabe? E aí a gente dividiu o nosso dia no barco entre 3 tarefas. As primeiras eram as tarefas do barco, as primeiras, que envolve limpar todo o barco, limpar o banheiro e cozinhar e garantir que está tudo certo e consertar as coisas do motor e garantir todas as tarefas de navegação e a vela que sobe e desce, que amarra e desamarra aqui, desamarra ali. Muitas tarefas do cotidiano do barco, mas além disso, tinha as tarefas de segurança, todos os treinamentos de segurança, então como sobreviver, a maior chance de sobrevivência em ataque, mas também como sobreviver à interceptação. Aquela interceptação que aconteceu, a gente tinha treinado para ela. E a terceira tarefa era como garantir o máximo de alcance
e de resultado para essa missão. Então era atender as entrevistas, era mobilizar nas redes sociais, produzir conteúdo, fazer vídeo, articular com as É pessoas, isso que acionar o mundo. isso que eu ia perguntar. Como é que vocês mantinham contato com o mundo no meio do oceano, no meio do nada, né? Porque não tem sinal. A gente conseguiu formas de ter sinal. E Ah, aí ótimo. são detalhes que a gente Não é do prefere não Starlink, entregar não, para né? eles. São detalhes que a gente prefere não entregar para eles. Sim. Mas eles não conseguiram impedir a gente de ter Ótimo. sinal dessa vez. Sim, sim. Então, no fim das contas, a gente conseguia ter contato com o mundo. É um contato limitado, instável também, mas conseguia. Ótimo. E aí a gente conseguiu, dessa forma, a gente conseguia passar a mensagem. E aí era um dia muito intenso. A gente acompanhava, porque assim, eu acordava de manhã, eu sabia que vocês tinham saído, eu queria saber até onde vocês estão, qual que é a novidade, o que aconteceu. Então, eu imagino que era o mesmo sentimento de outros, né? Milhares de pessoas, milhões, né, que acompanharam vocês. Pelo fuso horário, eu recebi muita gente falando assim, porque lá quando amanhecia, às 6 horas da manhã, era 1 hora da manhã aqui, né? Sim. Então tinha muita gente que, depois que eu voltei, falou, Thiago, eu só ia dormir depois que eu ouvi o bom dia de vocês, que vocês sobreviveram à noite, Sim, sabe? sim. Então, foi muito, muito interessante. E aí, a viagem também tinha suas próprias coisas que acontecem. Por exemplo, no quinto dia, eu acredito, a gente se deparou com uma situação de resgate e salvamento de um barco que estava naufragando no Mediterrâneo, um barco de população migrante. Meu Deus. E aí, Ah, sim, eu lembro desse episódio. e a gente parou tudo, cara. Quando a gente recebeu aquele chamado, a gente sabe tamanho essas violações que os povos do sul global sofrem, né? Eram de quais? Do Sudão. Do Sudão, sim. Do Sudão, mas que estavam vindo pela Líbia. E aí, infelizmente, o Mediterrâneo é um deserto de pessoas, é um cemitério de pessoas ali que tenta fazer aquela travessia super perigosa e depois enfrentam o racismo, todas as fronteiras fechadas, a violência. E quando a gente viu aquela situação, a gente fez tudo que a gente podia. Infelizmente, as milícias, a gente nem chama de guarda costeira líbia, né? As milícias pegaram quase todas as pessoas, só 4 das pessoas vieram nadando e a gente resgatou essas 4 pessoas. E depois elas foram levadas, aí a gente pressiona para que elas tenham o refúgio concedido. Isso a gente ainda não tem informação se isso de fato aconteceu. Estamos tentando saber. Mas 4 pessoas escaparam de serem sequestradas de volta para a Líbia, para os campos de tortura e todas as violações que passam por lá, infelizmente. E aí a gente foi continuando nossa viagem e a gente foi entendendo que aquilo criou uma onda muito grande. Quando a gente viu que toda a imprensa mundial estava interessada, não importa o posicionamento ideológico, assim, nenhuma estava conseguindo esconder o que a gente estava fazendo, que a gente estava recebendo mensagens de pessoas em manifestações gigantes, carregando coisas e mensagens da flotilha em cartazes, os vídeos das crianças de Gaza desenhando a gente ou escrevendo nossos nomes na areia em Gaza. A gente reunia com o grupo de todos os médicos que estavam atuando em Gaza, com todos os jornalistas que estavam atuando em Gaza, Bissam e todas aquelas pessoas, e a galera super feliz que a gente estava indo, a gente entendeu, nossa, a gente está fazendo algo realmente grande, cara. E aí a gente foi ficando mais confiante, né? Porque a gente entendia assim, uma flotilha pode acontecer aquelas 4 coisas. A gente pode ser derrotado ainda no porto, como a gente já foi tantas vezes pela guerra burocrática deles, mas se a gente navega, a gente tem 3 cenários. Um cenário é ser interceptado, sequestrado, encarcerado e depois deportado. Outro cenário é ser atacado, ser morto ou a missão ser atacada e o barco ser inviabilizado. E o outro cenário é chegar em Gaza. O que vai acontecer depende do nível de mobilização e da força que é social que a gente adquire. Se a gente adquire força social suficiente para pressionar o mundo e as instituições do mundo e os governos do mundo a pressionarem Israel por sua vez, a gente acredita que é possível sim romper o cerco. Sim. Então, chegou um momento que a gente avaliou, olha, nós já estamos grandes o suficiente para diminuir severamente o risco deles simplesmente jogarem um torpedo na gente ou uma bomba na gente e matar todo mundo. É isso que eu ia falar, porque o que vocês passaram e vocês terem sido soltos quando vocês estiveram nas garras, né, dentro ali daquelas, enfim, não sei como é que a gente chama, daquelas masmorras, né, vocês serem libertados com vida, isso é um milagre, né? É fruto da mobilização. É fruto da mobilização, desse apoio, né, dessa solidariedade internacional, porque se não fosse, eles não estariam nem aí. Se fosse uma missão sem visibilidade, eles simplesmente bombardeariam, desapareceriam com aquele barco no Mediterrâneo e ninguém ia falar sobre isso. Mais alguns nomes, mais algumas pessoas, né? Exato. E muitos outros médicos, membros, né, de organizações internacionais da ONU. 317 trabalhadores da UNRWA, da Agência da ONU para Refugiados. 317.
Então, eles não têm pudor. Mais de 750 trabalhadores médicos, Meu 225 Deus do céu. jornalistas. Quem é que. Se isso não é chamado de genocídio, eu não sei o que é. É um absurdo, cara. Pois um é. absurdo, um absurdo. E aí, no fim, a gente contava com isso. E Assim, aí vocês chegaram até. Assim, onde é que eles mais ou menos conseguiram interceptar vocês? Em qual ponto? Quando a gente estava no 6º dia, a gente recebeu um informe de que o ministro de Defesa de Israel, Israel Katz, ele anunciou que ia interceptar a gente. Então, naquele momento, a gente sabia que a possibilidade de um ataque tinha diminuído muito, porque ele já havia dito que ia interceptar. Interceptação é diferente de ataque. Interceptação, você toma o barco, prende as Sim. pessoas, sequestra, deporta depois. A nossa maior preocupação era o ataque que ia matar todo mundo. Sim. Mas ele falou, não, E vai nossa também, né? eu tenho certeza. Sim. A gente sempre fala assim, com as pessoas próximas que têm carinho por nós, a gente pode falar de todos os cenários, mas eles sempre vão pensar no pior, porque é o que se preocupa com o pior, né? Sim, Então, sim. é isso. Só que a gente, a partir daquele momento, a gente estava tentando ainda pressionar pelo melhor cenário, para chegar em Gaza, né? Sim, sim. Então, quando ele anunciou que ele ia interceptar a missão, a gente começou a correr contra o tempo e tentar divulgar para o mundo o máximo possível. Olha, eles disseram que vão interceptar, tentem impedir, acionem governos, acionem instituições internacionais, façam tudo o que for possível. Então, se você vê a comunicação daqueles 2 dias antes da nossa interceptação, foi super intensa, porque a gente estava tentando salvar a missão. A partir do momento que ele anunciou publicamente, era uma corrida contra o tempo. Então, antes dele conseguir viabilizar isso, a gente estava tentando criar uma contrapressão ali para impedir ele de fazer aquilo. E a gente, de fato... E chegar, né, rápido. Exato. Então, a partir daquele momento que ele anunciou, a gente já intensificou mais ainda o nosso treinamento. Então, o treinamento de interceptação era assim, onde que cada pessoa vai ficar. Então, eu, como coordenador da missão, ia ficar na quina, que ia ser o primeiro contato com eles, porque eu tinha que ser a pessoa que ia negociar com eles se necessário, e a pessoa que ia ter que lidar com o maior nível de violência naquela chegada. Do meu lado estava o Sérgio e do outro lado estava a Yasmin, 2 pessoas também que são muito preparadas para isso, já passaram por isso muitas vezes. Então a gente conversava inclusive sobre isso para as pessoas. Vocês estão dispostas a sofrer uma violência maior ao ser a primeira abordagem? E as pessoas toparam. Então, a gente confiou nessas pessoas que estavam do lado. A Yasmin também é coordenadora junto comigo. E o Sérgio vem de missões de resgate e salvamento. Também já sofreu muitas agressões tentando resgatar pessoas do Mediterrâneo. Ele também fez parte daquelas ONGs que defendem os direitos dos animais e a vida nos oceanos. Então, contra a pesca ilegal. Então, já passou por muita situação dessa, né, de risco de segurança. Muito preparado. E aí as outras pessoas a gente ia pensando, onde que é melhor cada pessoa ficar? Então a imprensa, o Omar da Al Jazeera ficou num canto e o Yannis no outro, para garantir que qualquer canto que eles viessem ainda levasse um tempo até tomar todas as câmeras, por exemplo. E a gente garantiu que, por exemplo, a tripulação ficasse misturada ali, não ficasse toda concentrada no lugar para eles não atacarem a tripulação. E que as companheiras mulheres, Rima Hassan, Greta e Yasmin, ficassem longe das escadas, porque eles são assassinos e criminosos. Então, eles cometem muita violência sexual. Então, para evitar que eles arrastassem uma das nossas companheiras para dentro do barco, descendo as escadas, e cometessem violência sexual contra elas. Então, a gente pensou cada detalhe daquilo dali. A gente praticava, Nassi. Então, como garantir que as pessoas, mesmo sob situação de agressão, não vão reagir violentamente a eles? Então, eu orientava as pessoas, olha, vocês conhecem a nossa cadeia de comando. Se eu morrer, a pessoa que vocês vão responder é a Yasmin. Se Yasmin morrer, a pessoa que vocês vão responder é o Shuaib. E as pessoas tinham essa cadeia de comando para garantir que, se eles estivessem me executando, a orientação era não fazerem nada. Porque executar uma pessoa é melhor do que executar 12. Então, até nesse nível a gente treinava as pessoas. Porque Já estavam se preparando. Exatamente. Né? E aí a gente pensava isso, olha, não importa o que eles façam, é importante que vocês não sejam pegos agredindo eles hora nenhuma, porque eles vão usar isso como justificativa. São violentos. Exato. Né? São como agressivos. fizeram em 2010, quando assassinaram 10 pessoas, né? Então, quando pergunta até hoje sobre 2010, a ONU, a investigação da ONU, trata como uma execução, um crime de guerra em águas internacionais. Mas se pergunta para Israel e para os Estados Unidos, fala, eles atacaram soldados quando eles estavam chegando. Sendo que eles tinham cadeira, não, era cabo de vassoura. O pior, Tiago, é que isso tudo, mesmo a ONU reconhecendo que foi uma execução, ninguém faz nada, ninguém é julgado, ninguém é punido. Esse sentimento é muito péssimo. Exatamente. Isso não ajuda a paz no mundo. Eu acho que talvez o maior obstáculo para a paz na região e no mundo é a impunidade. Exato. É quando o opressor, o agressor,
não é punido, né, pelo seu crime, não é Exatamente. julgado. Exatamente. E nós precisamos acabar com esse sentimento de Sim. impunidade sobre Israel. E, ao mesmo tempo, a gente sabia que a gente não podia contar muito que fatores externos iam frear eles. O medo, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, o medo do Tribunal da Não. Corte Internacional de Justiça. O que a gente sabia é que todos os regimes opressores eles são suscetíveis à pressão popular. Isso sim. Se os trabalhadores resolvem parar a produção em qualquer lugar do mundo, tudo para, né? Se os países vizinhos ou países aliados resolvem, a partir da mobilização dos trabalhadores que não vão cooperar enquanto não romper relações, pressionam o suficiente, rompe relações, esse regime desidrata, né? E aí morre por inanição ali um regime sionista. Essa é a aposta do boicote, desinvestimento, Sim, sanção, né? sim. Então, a gente sabia que a gente tinha Estavam não tinha como lidando contar com governos, nenhum sim. governo ia mandar nenhum Não barco para podia acompanhar contar a com gente, ninguém, não mas podia. com o povo sim. Sim. Então a nossa aposta era essa, assim, toda a nossa energia, a nossa vida Apostaram estava muito bem. no povo palestino e nas 8 bilhões de pessoas do mundo. Ótimo. E aí a gente fez esse máximo de mobilização, mas aí chegou o 8º dia, a gente já estava ali a mais ou menos 100 milhas náuticas É isso que de eu ia Gaza. perguntar. Onde é que foi mais ou menos o primeiro contato? E como é que foi o primeiro contato? Em outras missões da flotilha, são 18 anos de cerco, 17 anos de missões como a flotilha, né? Antes nem se chamava flotilha, de 2008 a 2010 chamava Movimento Free Gaza. Em 2010, naquela missão que assassinaram 10 pessoas, que passou a ter o nome de Flotilha da Liberdade. Mas aquele processo que veio das missões anteriores desenvolveu um método de análise a partir de cada caso, de que as interceptações aconteciam mais ou menos ali entre 60 a 30 milhas náuticas de Gaza. Quando chegava naquela região, a gente tratava como uma área de maior risco. Antes disso, era possível, mas ainda não tinha acontecido. A gente não descartava a possibilidade. Mas era improvável que acontecesse. São águas internacionais. Águas né? internacionais, pelo direito internacional, nenhum país tem jurisdição para impedir uma embarcação ali. E pela Corte Internacional de Justiça, no processo que a África do Sul abriu contra Israel pelo crime de genocídio, Israel ou qualquer outro país são proibidos de impedir a ajuda humanitária de entrar em Gaza. E teve resoluções do Conselho de Segurança da ONU nesses 21 meses também que proibiam que impedisse a ajuda humanitária e tudo mais. Só que a gente sabe que Israel é um Estado pirata, não respeita o direito internacional e vai continuar cometendo seus crimes até que a gente pare. Então a gente não contava com isso. Mas o que a gente contava era que a gente estava ali mais ou menos... Quando a gente ainda estava mais ou menos 120 milhas náuticas, eles começaram a inviabilizar os nossos instrumentos de navegação, com a guerra cibernética que eles fazem. Então o nosso sistema de navegação todo parou de funcionar. E aí a gente estava navegando manual, como faziam de navegação vamos para lá, vamos para esse lado. Estrelas, enquanto ainda tinha o Sol, era se orientando pela posição do Sol e era isso. Depois, a gente já estava ali mais ou menos 3 horas sem o sistema de navegação, mas mesmo assim ainda estávamos indo, embora numa velocidade menor. A gente estava a mais ou menos 100 milhas náuticas de Gaza, de território marítimo de Gaza. Estava mais ou menos umas 25 milhas náuticas do Egito ao sul. A gente estava indo paralelo à costa egípcia, mas não estando em águas territoriais egípcias e nem na zona de contingência ali, que são 24 milhas náuticas. Então a gente estava logo ali na beirinha. Se a gente descesse um pouquinho, a gente estaria numa zona de contingência egípcia, se descesse mais, ia para águas territoriais. A gente preferiu não entrar em território marítimo de nenhum país para não ser impedido por nenhum país. A gente viu o que o Egito fez com a Marcha Global pela Gaza e o comboio Sumud também. Então, a gente não pode contar com a colaboração de ninguém naquele momento, era só com os povos. E aí a gente estava indo paralelamente à costa egípcia, mas ainda faltava 100 milhas náuticas para chegar em Gaza. E aí a gente começou a ouvir e ler os tweets de pessoas que falavam de políticos israelenses, da imprensa israelense, dizendo: já saiu do porto de Ashdod as embarcações que vão interceptar o Medellín. E aí eles vazando informação, né? E alguns com credibilidade. Então a gente entendeu que eles saíram. Aí... As embarcações israelenses. Sim. Os barcos que iam cometer crime de guerra contra a gente, porque esse era o barco número 36 da flotilha. Todos os outros foram interceptados de alguma forma e impedidos de alguma forma. Todos os demais barcos que foram interceptados ou atacados foi pela mesma unidade das Forças Especiais do Exército de Ocupação de Israel, a unidade S-13 do Exército de Israel. Uma unidade reconhecida por cometer crimes de guerra, uma unidade que se especializa em ações marítimas assim, que se envolveu no massacre de Nuseirat, que se envolveu em uma série de outros massacres e que também faz ações por terra quando necessário. Sim. Então, essas mesmas pessoas que mataram 10 dos nossos, 15 anos antes, essas mesmas pessoas que estão há quase 2 anos cometendo crime de guerra em Gaza, estavam dentro de um barco vindo em nossa direção. Era isso que a gente sabia.
E quando a gente entendeu que eles estavam vindo, a gente... Aí, quando vocês receberam ali a informação de que eles estavam vindo, eles estavam a quantas horas, quantos minutos? Então, o que a gente recebeu era que eles tinham saído a 1 hora do porto de Ashdod. E os barcos deles são muito rápidos, são Então, eles embarcações podiam chegar a grandes. qualquer momento. É mais ou menos 2 horas ali para Tá. chegar. E aí a gente aumentou o nível de alerta de todo mundo começou a se Começaram a preparar, ficar mas a mais. gente também trabalhava com a hipótese de que podia ser um alarme falso. Tá. Só que não era um alarme falso, era isso mesmo. E quando chegou. Mas vocês não pararam em nenhum momento, Não, vocês de jeito nenhum, continuaram. de jeito nenhum. Quando chegou meia-noite e 20, mais ou menos, do dia 8 para o dia 9 de junho, ah, de uma hora para outra vem 3 grandes embarcações vindo na nossa direção e outras 2 embarcações menores, lanchas rápidas com sirenes azuis, passam bem na frente do nosso barco, né? Assim, e cruzam assim. E aí vão para trás de nós. E aí apagam as luzes e a gente não vê mais. À noite no mar, se tiver com a luz apagada, ou se os drones apagarem as luzes, a gente sinceramente não vê nada. E aí a gente perdeu o contato visual com eles, mas isso foi suficiente para a gente entender. Chegaram, a gente soltou o alarme. Só que aí eles fizeram isso também nessa tentativa de guerra psicológica e tudo mais, e também ver a nossa velocidade de resposta, o impacto que teria um alarme nosso. E aí a gente soltou o alarme e eles não vieram. Aí ficou todo mundo pensando, a flotilha tá soltando um alarme falso, mas na verdade eles já estavam ali, quase que todos posicionados. A gente já tinha visto as 3 grandes embarcações, já tinha visto 2 lanchas rápidas, a gente só não tinha visto outras 2 lanchas rápidas, mas foi esse o contingente que foi atrás de nós. 3 grandes embarcações militares e 4 lanchas rápidas, mais ou menos com 30 soldados de elite em cada uma delas. E aí a gente começou a soltar os Eles alarmes fizeram aquela intimidação inicial e e depois. depois sumiram por quase 1 hora. Aí a gente Mas pediu eles para estavam lá. pediu para todo mundo se preparar e aí começaram a vir os drones. Primeiro vieram os drones. E aí os drones vinham jogando luz, fazendo barulho, barulho de sirene. Aí os drones vinham e jogavam elementos químicos na gente, uma tinta branca, um pó preto, aquelas coisas. E, e a gente naquela situação de que eu tinha que pedir para a nossa equipe para ficar em posição tanto de interceptação se as lanchas viessem, mas também de ataque. Porque esses mesmos drones, aí os drones que a gente estava vendo lá eram aqueles drones do modelo quadcopter, que eles utilizam em Gaza com explosivo ou também com rifle de precisão. Os que têm o rifle, eles são especialmente perigosos, Nácia, porque eles botam uma inteligência artificial no software desse rifle, que eles escolhem no monitor a pessoa e a área do corpo daquela pessoa que eles querem atirar. Quando eles clicam lá naquele lugar, o rifle não dispara automaticamente, ele ainda calcula deslocamento e velocidade do vento para dar um tiro certeiro, assim. Então, a partir do momento que a gente viu aqueles drones, pedia para as pessoas protegerem. Então, pedia para as pessoas, olha, não fica com a cabeça tão exposta, porque situações Vocês assim... estavam na área externa da embarcação ou na área A interna? gente estava na parte superior do barco, só que na parte que tinha cobertura. É Tá. o cockpit que a gente chama ali. E aí, porque tinha que se proteger dos drones jogando elementos, coisas na gente, mas ao mesmo tempo, dentro do barco é muito perigoso, porque se eles bombardeiam ali, é difícil da pessoa escapar com vida, se ela está Sim. lá embaixo. Então, a gente pediu para as pessoas assumirem essa posição, e aí os drones ficaram lá até a hora que as lanchas chegaram. Aí quando as lanchas chegaram, aí eu falei para todo mundo, gente, é uma interceptação sim, não é um ataque. E aí quando as lanchas chegaram, todo mundo foi para as posições, você vê que no vídeo ainda estou falando para as pessoas que estão na posição errada, vai para a sua posição. E aí as pessoas foram para a posição correta. Quando a lancha chegou, a lancha rápida chegou do nosso lado, eles já vieram com as luzes e tudo mais, comandando que tirasse o celular, que parasse de filmar eles, eu estava filmando eles, e comandando também que as pessoas ficassem com as mãos para cima. E aí, esse primeiro contato. Esse foi o primeiro contato com eles, Sim, esse foi o visual. primeiro contato. Eles, Como é eles, que eles foi? nunca falaram com a gente pelo rádio, por exemplo. Em outras missões eles faziam isso. Sim. Na verdade, o que eles estavam fazendo com o rádio há 3 horas era fazer barulho sem parar no rádio, de ficar cantando, de ficar contando até 1000, de ficar fazendo barulho para que a gente não conseguisse chamar no rádio qualquer pedido de socorro ou qualquer coisa assim. Então, foi uma situação super complicada mesmo. E aí, quando eles falaram no alto-falante mesmo da lancha rápida, eles falaram, a gente vai abordar vocês, a gente vai subir no barco. E aí já estava todo mundo ali com a mão para cima, ainda estava filmando, mas todo mundo ficou relativamente calmo, Calmo, porque era a sim. nossa orientação. Se as pessoas fazem qualquer movimento brusco, aí pode realmente ser executado ali, porque
Esses soldados, Nasser, a verdade é que eles estão sob um sofrimento mental horrível, estão assassinando crianças há Não dois são, não anos. são humanos, é isso que eu É, queria falar. O que que você espera de um cara que está assassinando crianças, animais, é, cavalo, cachorro? Imagina então um ser humano. Aí eles mandam esses drones e ficam jogando. Parece um jogo, sabe? Um jogo que a exatamente, gente. cara, Eles exatamente. consideram que os outros humanos são inferiores, Sim, eles são superiores, podem tratar as pessoas. Sabe, é é difícil, é é muito horrível, difícil. né? E aí, no fim, a gente fica naquela situação de que eles estavam se preparando ali para entrar, e esses soldados, eles vencem um sofrimento mental tão grande desse sistema, de todo o horror que eles cometem, que o índice de suicídio é altíssimo, o índice Deles de sim. violência doméstica que eles cometem, o índice de crimes de ódio, todas as coisas erradas que as pessoas fazem, porque foram transformados num instrumento de violação, né, aquelas Sim, de pessoas ali. crimes, né? É, e aí a gente não pode contar nem com isso, assim, de que mesmo que eles tivessem um comando de não assassinar, muitos deles vão com o uso de entorpecentes, de drogas também para fazer missões assim. Então, é uma coisa extremamente complexa. E aí a gente tava com aquela tarefa de preservar a vida de todo mundo. Então, na hora que eles, antes deles entrarem, a gente tinha orientação de todo mundo jogar os telefones no mar, e aí a gente viu a imprensa sionista falando muito isso. Se não tivessem nada a esconder, não jogavam os telefones no mar. O problema é que nós de fato não temos nada a esconder. Só que a gente está lidando com um exército que é assassino, com uma força de ocupação que tem um serviço de inteligência chamado Mossad, que faz de tudo para assassinar pessoas, que faz de tudo para atacar movimentos de solidariedade. Então, eles sempre roubam celulares em missões da flotilha, roubam os telefones das pessoas. Então, ficar com os nossos telefones a gente não ia ficar. A única coisa que a gente ia decidir era se a gente ia deixar eles ficarem com o nosso telefone e se a gente ia deixar eles acessarem informação que ia ser usada para fazer mal a gente, a nossa família, os nossos movimentos de solidariedade. Então era uma decisão meio óbvia, que a gente não quer que eles roubem as nossas coisas, que eles tenham acesso às nossas informações. Quando chegou o momento que eles estavam chegando, todo mundo jogou o telefone no mar. E aí eles chegaram. A primeira coisa que eles perguntaram, cadê os telefones? Cadê as câmeras? E aí não tinha nada, né? E aí depois eles. Não é à toa, né? Porque eles não querem ser gravados, né? Exato, eles querem cometer o crime deles em Do total jeito. impunidade, né? Sim. Mas a gente tinha uma câmera de segurança que estava transmitindo ao vivo ali, que pegou esse processo, né? Eles pegaram? Eles pegaram tudo, Sim, sim. roubaram tudo. Mas até a hora que foi possível transmitir, transmitiu. Uhum. E aí, depois que eles renderam a gente, eles vieram com uma abordagem, nasce diferente dos outros anos. Em 17 anos, todas as interceptações eles faziam com muita violência, com tortura, com agressões, negando comida, água e banheiro, negando tudo às pessoas, por horas, né? Então, a gente estava prevendo isso. A única vez que eles não agiram assim foi em 2016, que era um barco só de mulheres, e que tinha muito a pegada da não violência estava muito evidente para as pessoas, porque a comunicação que se fazia era de uma missão assim. Então a gente conseguiu colocar de uma forma que as pessoas adquiriram tanta simpatia e solidariedade com a nossa missão que eles resolveram fazer a mesma coisa de novo. Ao invés de cometer a violência que eles sempre cometem, eles resolveram transformar numa manobra publicitária. Então eles começaram, ao invés de torturar a gente, bater na gente, eles começaram a oferecer água, oferecer pão, só que antes disso, eles estavam oferecendo água e pão e filmando com trocentas câmeras e a câmera corporal deles, mas os fuzis estavam logo ali atrás, né? Então, eles estavam tentando fazer essa manobra publicitária, mas a violência deles ainda estava presente. Aquilo ali ainda era um sequestro, uma prisão ilegal em águas internacionais, um sequestro do nosso barco, uma interrupção de uma missão humanitária que era proibida de ser interrompida. Era um teatro, né? Era É, uma exato, fingição. Sim. exato. E aí eles pediram primeiro para eu sair eu me separar do grupo e eu ir lá para frente do barco sozinho. E normalmente em outras missões isso significava tortura, potencialmente até a morte, 15 anos atrás, assim. Então, quando pediram para eu sair, as pessoas falam até hoje, falaram, olha, é que tava todo mundo bem na missão, tava todo mundo calmo, até a hora que mandaram eu sair sozinho, falaram, vão matar o Thiago. Mas no fim, quando a gente chegou lá, eles ainda estavam dispostos a fazer essa manobra publicitária aí, da água, comida, estamos tratando bem. Então me deixaram um tempo lá, depois trouxeram Yasmin, depois trouxeram Greta, depois trouxeram o deputado Arima Hassan. Eles tratavam nós quatro como o alvo da operação midiática, mas todos os outros também Também sofriam as foram. mesmas violações. Aí depois trouxeram todos os outros, deixaram a gente por cerca de 8 horas ali na frente do barco. As pessoas não, 8 horas. sim, sim, 8 horas sentados, as pessoas não podiam tirar as mãos do joelho, e depois gradativamente o povo foi se escorando, até deitando, e aí depois de 8 horas ali na frente do barco, levaram a gente para baixo do barco,
onde a gente ficou mais ou menos ainda umas 12 horas. Então a gente ficou Então, durante quase 20 horas, vocês ficaram ainda na dentro do flotilha, barco, dentro do barco sendo da Medellín. sequestrados. Eles mudaram o nosso curso. A gente estava indo de águas internacionais para o território marítimo palestino em Gaza. Eles mudaram o curso para ir para território marítimo israelense, para o porto de Ashdod. Então a gente ficou 20 horas. Dava para chegar antes? Com certeza, porque a velocidade de navegação permitiria chegar antes. Só que eles ficavam fazendo zigue-zague com a gente. Porque eles estavam esperando anoitecer para não garantir que ninguém ia ver a gente chegar. Eles estavam expulsando toda a imprensa do porto de Ashdod para garantir que não iam ter olhos a não ser as lentes deles, para eles escolherem o que eles iam divulgar ou não iam divulgar. Então no fim foi assim. Eles conseguiram criar esse ambiente de quando a gente chegou no porto de Ashdod, tinha um aparato gigantesco, assim, de polícia, de exército, de agente de imigração, da comunicação deles ali, tudo pronto para esse teatro. Quando primeiro chamaram nós quatro, eu, Yasmin, Greta e Irima Hassan, a gente foi lá para fora, eles reviraram todas as nossas coisas, nossa mochila, nossas coisas, obrigaram as pessoas que estavam com a camisa da Palestina a tirar a blusa e botar outra roupa, Sim. tomaram os passaportes, tomaram tudo. Aí, a partir daí, a gente só foi acessar nossas coisas depois de volta no nosso país de origem, assim. E aí, colocaram a gente numa mesa e perguntaram: vocês querem ir para casa? Porque para ir para casa, vocês têm que assinar esse documento. Esse documento dizia assim, que nós tentamos entrar em Israel ilegalmente, fomos pegos e por isso estávamos sendo deportados e por isso estávamos banidos de entrar em Israel novamente por 100 anos. E aí a gente falou: é óbvio que a gente não vai assinar isso. Vocês estão querendo acusar a gente de Todos, um ninguém crime. aceitou. Então, vocês estão querendo acusar a gente de um crime que a gente não cometeu. E aí a gente já orientava as pessoas antes da missão de que eles fariam isso. Eles tentavam fazer isso em todas as missões. Só que antes a punição era de 10 anos de banimento. Agora eles Agora aumentaram para 100 anos. Sim. Aí, Como a gente se a falou... pessoa vivesse até 100 É, anos. aí, foi até engraçado, depois eu vou te contar como é que eu respondia isso para Sim. eles. Aí depois, no fim das contas, todo mundo falou que não ia assinar isso. Aí eles levaram nós quatro para uma salinha, onde o ex-porta-voz da Força de Ocupação Israelense chegou e falou: a gente quer que vocês assistam um vídeo sobre o 7 de outubro. E aí a gente sabendo que ele ia usar isso como arma de propaganda, né? A propaganda de guerra deles, e que ele não estava disposto a assistir um único vídeo deles assassinando dezenas de milhares de crianças, matando elas de fome, bombardeando, cometendo tantos crimes de guerra. Então a gente recusou, obviamente. Aí eles botaram na imprensa deles que o quê? Que as pessoas eram intolerantes à dor deles, por isso não aceitavam assistir o vídeo do 7 de outubro, sendo que aquilo era uma manobra publicitária, nós estávamos sendo sequestrados, Nasser. Sim. Eles estavam querendo usar a nossa custódia lá contra a nossa vontade, coagida, para fazer o teatro. A gente obviamente não ia aceitar. E aí levaram a gente de volta. Em algum momento, desculpa, antes de você, algum momento for ofertado alguma assessoria jurídica, Não, até ali advogado, nenhum contato com sabe, absolutamente aquele ninguém. negócio de que Tem direito a uma ligação, tem direito à defesa, não nada falo disso. nada mediante a meu advogado, Nada disso. nada disso. Quando eles, É quando só eles, em filme, quando né? eles vinham perguntar coisas pra gente, a gente dizia isso: olha, sem a nossa missão diplomática, sem o advogado, a gente não vai conversar. Aí eles tiraram a gente do porto de Ashdod, colocaram a gente numa viatura, que era uma prisão ali dentro de um carro, uma prisão super apertada, que botavam 4 pessoas amontoadas, uma em cima da outra praticamente. Tudo escuro, ferro a toda a nossa volta, assim, e uma situação bem precária, e levaram a gente para uma unidade de imigração. Aí, na unidade de imigração, já tinha o nosso grupo de advogadas apoiadoras, voluntárias, que era de um grupo Adala, de advogadas palestinas que têm cidadania israelense. Que já estavam Já estavam lá tentando lá, chegar a gente há tentando horas. chegar. Na verdade, elas ficaram 20 horas vendo a gente sequestrado dentro do barco, depois várias horas no porto de Ashdod, e elas, desde o início, Ainda tentando lá, chegar na sim. gente. Mas aí foram lá para a agência de imigração. E também tinham representantes consulares também dos nossos países de origem. Aí estava o cônsul do Brasil em Tel Aviv, Sim. que é o cargo mais alto que ficou depois que a gente tirou o embaixador de lá, Sim. por conta dos ataques que Israel comete ao povo brasileiro e ataque à soberania. Deveria ter rompido relações, né? Mas ainda não rompeu, mas não tem um embaixador lá. Então, Eu tenho esperança que vai romper também até o acredito. final do ano. Também acredito que sim. Sim. E aí a gente foi recebido pelo Glauco, por esse cônsul, representante, né, de negócios do Brasil lá, e também pelo Matheus, que era o consultor jurídico da embaixada, e também pela nossa equipe de advogadas. E aí quando a gente foi recebido lá, na imigração, já levaram a gente para como se fosse uma audiência com o agente de imigração. E o agente de imigração perguntou assim: por que você tentou entrar ilegalmente em Israel?
Falei, olha, vocês cometem genocídio e limpeza étnica contra o povo palestino há 8 décadas. Vocês estruturaram um estado de colonização e de apartheid. E vocês que gerem esse estado através de uma ideologia racista e supremacista chamada sionismo, mantêm Gaza ilegalmente sob cerco há 18 anos por terra, por ar e por mar. E há 21 meses vocês estão cometendo as maiores violações, assassinando crianças, bombardeando bairros residenciais, hospitais, creches, assassinaram já mais de 200 trabalhadores da ONU, mais de 200 jornalistas, mais de 750 trabalhadores médicos. Falei todas as violações que eles estavam cometendo. Falei, nós não tentamos entrar ilegalmente em Israel, vocês nos sequestraram contra a Corte Internacional de Justiça, contra o Tribunal Penal Internacional, contra as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e violaram as leis dos mares, porque nós estávamos em águas internacionais a mais de 100 milhas náuticas de vocês e nós estávamos indo para território marítimo palestino, que vocês alegam que vocês têm jurisdição lá, mas vocês são uma força ocupante ilegal perante o direito internacional. Então nós não tentamos entrar em Israel, não iríamos para Israel e não aceitamos essa acusação de vocês. Aí ele ficou muito contrariado ao ouvir isso, eles não estão muito Na frente de um acostumados. juiz, isso, né? Esse era um agente de Ah, o imigração agente primeiro. é assim. Ele ficou muito zangado com aquilo, mas paciência, não é importante que a gente diga para eles o que eles estão cometendo. Como é que eles agem quando, assim, a gente fala isso, assim, a gente fala bastante isso aqui. Você não tinha ainda um contato, não tinha experimentado, né? É. Você é um ativista que há vários anos já, sempre está nas passeatas, nos grupos, nas manifestações, denunciando os crimes do sionismo. Sim, sim. Como é que é denunciar esses crimes na frente de um sionista, na frente deles? Sim. A sensação é o quê? E o que que eles, como é que eles agem mediante essa fala? Nós já estávamos, ali naquele momento, a gente já estava mais de 24 horas sofrendo insultos e os ataques deles de várias formas. Por exemplo, eles pegavam esse cordão. Eu tenho uma coisa que eu não uso metal nenhum no meu corpo há muitos anos, né? Mas eu recebi esse cordão de uma criança lá na Itália antes da gente sair. E aí eles estavam dizendo, essa criança estava dizendo, olha, eu tenho 12 anos, então não posso ir com vocês, mas quando eu for adulta, eu vou com vocês na flotilha. Eu fiquei tão feliz, isso é o mapa da Palestina, né? Sim. E aí quando eles levaram a gente pro Porto de Ashdod, tiraram tudo, e aí tiraram isso e botaram assim num papelzinho. Aí eles estavam tentando catalogar as coisas que eles estavam roubando de nós. E aí falaram, um colar com mapa de Israel. Eu falei, não, esse é o mapa da Palestina. Aí eles falaram, Palestina não existe. Esse é um mapa de Israel escrito Palestina. E colocaram isso no documento. Aí, porque para eles tratam como se aquela terra toda fosse deles. E porque o plano deles é esse, né? De limpeza étnica, de genocídio. Então eles tratavam dessa forma. Eles não são nem um pouco acostumados a ouvir o que o mundo inteiro diz sobre eles, assim. Então é impressionante. Então essa ideia que eles dão deles, que é a questão do diálogo, conversa, enfim, estão abertos, né? De Isso jeito nenhum. é Ele é uma tudo. terrível e cruel ditadura e que as pessoas não têm acesso à informação verdadeira. Então, os poucos que não eram agressivos, violentos, eles falavam: ah, mas vocês estão enganados, é mentira essa história de que tá matando criança. A gente não faz isso, sabe? Isso é propaganda, isso é coisa. Então, o que 8 décadas de uma imprensa, de um sistema educacional, de um controle da informação ideológico colonizado faz com as pessoas é um efeito devastador para a consciência Realmente, humana. realmente. Então, era muito difícil lidar com esse ambiente. E aí, aquele oficial de imigração ficou indignado com as coisas que eu falei. A nossa advogada ficou aliviada. Ela falou: Tiago, você lavou a minha alma, porque ela, palestina, mas que tem a cidadania israelense, porque vive nos territórios ocupados em 48, ela falou: olha, eu não posso fazer isso aqui. Eu não tenho direito de fazer isso pela lei racista de Israel, que a lei nacional do povo judeu fala que Israel é um estado étnico para o povo judeu. Então, quando você questiona essa estruturação da colonização, apartheid, Você genocídio, pode ir limpeza, preso, você e pode. perder a cidadania e tantas outras coisas. Então, ela falou: "Pô, você lavou minha alma falando aquilo para aquele oficial, né?" E ela ficava emocionada, cara. E no fim ele falou assim: olha, você vai assinar o documento? Eu falei: não, nunca assinaria um crime que eu não cometi. Aí ele falou: mas eu não estou pedindo para você assinar o mesmo documento. É um documento agora que você só reconhece que você está sendo deportado. Aí a gente foi conversar entre as 12 pessoas e, obviamente, ninguém queria assinar. Mas a gente falou: olha, eles estão fazendo toda uma manobra publicitária. Quando eles vêm filmar, entregando comida, água, pedir pra gente assistir aquele vídeo ridículo de propaganda de guerra, eles estão planejando coisas ruins e mentir muito sobre nós. Já devem estar mentindo muito. Então era melhor
que um pequeno grupo fosse antes para contar a história. Sim, E aí a sim. gente acordou que 4 pessoas iriam antes, entre eles a Greta, Das das 12 12. pessoas. Vocês tinham contato ainda até aquela altura A gente do. conseguia se encontrar numa única salinha ali. Ah, E era tá. sempre levando um, outro e tal, Sim, e eles não gostavam muito que a gente conversasse, mas a gente conversava mesmo assim. E aí a gente combinou isso, e a Greta falou, Tiago, mas pelo nosso acordo, eu era o último a ir embora, né? Eu e depois a Yasmin, né? A Yasmin ia antes e eu seria o último a ir. Porque nós somos os organizadores da missão. claro. Então, a nossa Sim. tarefa é ser o último a sair. Mas a Greta falou, Thiago, se você topar, eu quero ir embora junto com você, porque eu sei que a minha presença protege todos vocês. Ela é uma jovem extremamente corajosa, Nassi. Então, foi muito bonito, assim. Eu falei, ó, Greta, é uma decisão sua. Mas aí depois, quando a gente chegou naquela situação que falou, olha, a gente precisa contar a história, aí eu falei, Greta, você é a voz mais potente que a gente tem. É muito importante que você vá contar essa Vá. história. Aí ela aceitou. E aí foi. Quando voltou, cumpriu esse papel mesmo. Porque a gente sabia que se qualquer outra pessoa voltasse antes, a gente não tinha certeza se aquela história ia atingir todo mundo, mas a Greta sim. Sim. E no fim foi exatamente isso que aconteceu. E aí as 8 pessoas que permaneceram foram levadas dali para uma unidade prisional. Aí foram levados para a prisão de Givon, que fica nos arredores de Tel Aviv e que é reconhecida por violações de direitos humanos. Ali a gente ia ficar até o momento da deportação. Esse era o que eles diziam, que podia durar até 96 horas esse período de encarceramento. E no primeiro dia da prisão de Givon, nós fomos já colocados em celas separadas, homens e mulheres. A gente não viu mais Rima, Hassan e Yasmin, que eram as duas mulheres que ainda permaneciam. E as outras 6 pessoas foram para uma cela isolada das demais, lá no fundo, com barreiras de que só entrava pessoal autorizado lá, mesmo a equipe do presídio também, eram várias pessoas eram restritas de acessar a gente. E aí botaram a gente lá, e lá tinham percevejos nas camas, era um ambiente que a água era uma água de coloração estranha, de gosto ruim para quem bebia água e de odor estranho também. A comida, sinceramente, ninguém tinha nada que reclamar, mas eu, desde o momento que a gente foi detido, eu tomei a decisão que eu não aceitaria nem comida nem água deles, porque é uma questão de princípio. Eles negam a mesma coisa para as pessoas palestinas em Gaza, tem mais de 10 mil presos palestinos nas masmorras de Israel, entre eles mais de 400 crianças, e essas pessoas são negados todos os direitos, todos os acessos. Então eles não estavam oferecendo para a gente por consciência de direitos Mas humanos, sim ou por por propaganda. propaganda, e eu não Sim. queria ser parte disso. E aí, Vocês chegaram a ter contatos lá com outros prisioneiros palestinos? quando a gente estava na prisão de Givon, eu passei só 2 dias com essas pessoas lá, depois eu fui levado para Solitária. Mas nos 2 dias que eu passei lá, quando eles levavam a gente no corredor e a gente estava passando por outras celas, quando a gente saía da nossa área isolada ali e passava, cruzava outras celas, a gente começava a virar assim, eles já gritavam que não podia virar o rosto para não ter contato visual com as pessoas, assim, sabe? Eles não deixaram hora nenhuma a gente ter acesso a um telefonema para a família. Eles diziam que era uma ordem direta do ministro do Interior, Itamar Ben-Gvir, de que a gente ficasse totalmente isolado, sem nenhum direito. E aí, no primeiro dia, tinha uma audiência de custódia com uma juíza. E aí eu fui a primeira pessoa a ser levado para essa audiência de custódia. E quando chegamos lá, estava a juíza, tinha um representante da prisão, um guarda, um carcereiro, tinha um representante da imigração, tinha a minha advogada voluntária, tinha o assessor jurídico da embaixada e tinha um tradutor. E aí a juíza veio e perguntou: por que você tentou entrar ilegalmente em Israel? A mesma De pergunta de novo, novo. mesma E a pergunta. minha resposta foi rigorosamente a mesma. Vocês cometem 8 décadas de genocídio e limpeza étnica, o estado de Sim. colonização é apartheid, uma ideologia racista, supremacista, sionista, todas as violações. E aí ela ficou também, novamente, muito zangada ao ouvir aquilo. E aí ela falou: o que que você quer? Eu falei: eu quero que vocês devolvam o nosso barco, que vocês devolvam os alimentos, medicamentos e toda a ajuda humanitária que a gente está levando para Gaza, que vocês libertem toda a nossa tripulação, nossos participantes, que vocês levantem o cerco de Gaza e que vocês parem o genocídio. Aí ela ironizou e falou: a gente não vai fazer isso. Então, eu espero que vocês entendam que nossas missões vão continuar. E mesmo que vocês nos interceptem de novo, o que vai acontecer é que nós vamos nos ver aqui novamente em breve, se vocês nos interceptarem novamente. Porque a causa raiz de existir uma missão como a flotilha é a violação que vocês cometem. Então, enquanto essas violações persistirem, as nossas missões também vão persistir. E ela ficou muito zangada de ouvir essa resposta. E ela falou: você está fazendo greve de fome e de sede, pode te levar a sanções disciplinares. Você pode ser levado para a solitária. Falei: o que vai acontecer comigo aqui, onde vocês vão me levar, não é exatamente uma escolha minha. Vocês quem tem que escolher aonde um ativista de direitos humanos pacífico, numa missão humanitária que é protegida
por tantos organismos internacionais, pelo direito internacional, deve estar no estado colonial como o de vocês. Então não cabe a mim, cabe a vocês. Mesmo assim, Aí ela me mandou para solitária no dia mandou para seguinte. solitária. Sim, sim. E aí, Parece que eles não estão nem aí com a lei, não estão nem aí eles com o não tem direito, limite, nossa, eles não tem tem limite. limite. E aí, já na solitária, o ambiente era bem pior, né? Daí, eles ameaçavam muito, diziam que eu ia ser levado para um centro de tortura. Eu saí da prisão de Givon, fui levado para outra prisão, presídio de Ayalon, e nesse presídio o tratamento já era bem pior, assim. Aí eles já usavam as algemas nos braços e nos pés já para cortar a circulação, já apertavam muitas algemas, né? Então começava a sentir perder a circulação das mãos e dos pés. Era muito difícil caminhar com aquelas algemas muito apertadas no tornozelo também. E aí já era muito mais empurrões, aí me empurrava na parede, os soldados já bem mais agressivos, né? Falavam, bem-vindo a Israel, enfim. Aí, Eles aí falavam como? Em árabe em e inglês. Os que falavam inglês. comigo falavam em inglês. Aí, quando me levaram para a cela, a minha cela era a cela de número 8 em um corredor da solitária lá. E todas as outras celas estavam ocupadas com pessoas que falavam árabe, e duas delas falavam inglês. E algumas delas eram palestinas, dá para entender pelo contexto que eram palestinas. E quando eu chegava lá, aí o ambiente da solitária era bem mais precário. Aí eram ratos, baratas, Meu aí já Deus. não tinha mais acesso à luz do dia, não sabia quando era dia, quando era noite. Gritos, barulho de agressão o tempo todo, né? Assim, então é um ambiente muito, muito ruim, assim, Você muito... passou quantos dias na solitária? 2 dias. 2 dias. E aí, quando eu tava lá, aí eles ficavam me ameaçando, falando, olha, você não vai comer e nem beber água? Eu falei, não. E aí eles diziam que eu estava lá tanto por estar em greve de fome e de sede, que eles tratavam como delito, mas também por ser organizador da missão, né? Então, por essa questão de responsabilidade. E aí eu dizia a eles, olha, eu não tem nada que vocês façam que vão me fazer comer essa comida de vocês ou a água de vocês, porque vocês negam isso aos palestinos, só estão me oferecendo porque vocês têm medo da visibilidade e do efeito que isso tem. Então não vou aceitar. E aí Alguém sabia que você estava de greve de fome? Você todo chegou a mundo, informar? todo mundo que estava lá com a gente na A missão prisão, os diplomática, advogados, missão sim. diplomática, todo mundo sabia. Sim. E aí, eles se preocupavam muito comigo, mas eu falei, gente, eu não vou ceder, né? Não tem como a gente ceder uma força opressora como essa, assim. Eles quem tem que ter medo do povo, né? A gente quem tem que ter medo deles. Os palestinos fazem isso há anos, greves de fome para denunciar violações. Então, era uma forma de honrar essa tática Sim, também sim, deles. claro. E aí, eles ameaçavam me levar para esses lugares, mas quando deu no primeiro dia, eles não me comunicavam nada do que eles iam fazer. Eles só falavam, levanta, 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 e me empurravam para o lugar que eles iam levar. E aí eles estavam ameaçando me levar para o centro de tortura de Side Teimã ou para Gaza. Então me mandaram levantar, levantar, levantar. Eu fui e foram me levando sem eu saber para onde estava indo. Mas me botaram numa sala e quem chegou foi minha advogada. E eu fiquei super feliz, porque eles tinham dito que eu ia ficar 7 dias incomunicável com ninguém até me levar para o centro de tortura pior ou para Gaza, né? Então, quando eu vi minha advogada, eu fiquei super feliz. Eu falei, como é que você me achou? Ela falou, olha, foi difícil, porque eles não diziam que você não estava lá no presídio, foi no outro presídio, não diziam que eu não estava lá, só não deixava ela me acessar. Depois, quando finalmente assumiram que eu não estava lá, não diziam para onde tinham me levado. Quando ela chegou nesse outro, ela descobriu, quando chegou nesse outro presídio, não queriam deixar de jeito nenhum ela me visitar e tal. E ela foi pressionando, 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 e até que fim que ela conseguiu garantir um acesso a mim. E aí ela não podia estar com o celular para gravar uma mensagem, para fazer nada. Ela falou, olha, Thiago, estou em contato com toda a sua família, a gente tem milhões de pessoas preocupadas com vocês aqui, principalmente com você que está na solitária. Você quer mandar uma mensagem para as pessoas? Aí o guarda já falou, não vai mandar mensagem nenhuma. Aí ela falou, olha, eu vou só orientar meu cliente. Pegou um papel e uma caneta e fingiu que ia dar uma orientação jurídica. Ela falou, escreve uma mensagem para sua família ou para quem você quiser. E aí eu falei, pô, vou escrever uma mensagem para minha filha, que era o mêsversário dela de 1 ano e 5 meses. Eu falei, pô, vou explicar para ela porque que eu tô longe de casa, né? E aí foi essa carta que ela começou a redigir, fingindo que estava me dando orientações jurídicas, mas escrevendo uma mensagem para casa. E aí, mal terminou, já levou ela embora, já me tirou de lá e tal. Mas eu já estava super feliz, assim, que tinha conseguido mandar uma mensagem para casa. E aí essa noite foi diferente, porque aí todo mundo já da prisão falava sobre isso. Os guardas não paravam de gritar, eu ouvia no meio dos gritos das coisas, eu ouvia falando Tiago, ouvia falando Greta, ouvia falando Gaza, ouvia falando Brasil. Então isso estava na boca do povo ali, né? O que tinha acontecido, na boca dos carcereiros e dos presos também. Então, quando eu voltei para a cela da solitária, as pessoas já ficavam gritando, Tiago, Brasil, os outros prisioneiros palestinos, né? E aí que eu descobri que 2 deles falavam inglês.
E eles ficavam perguntando como é que tinha sido a missão, e eu contei tudo para eles. No ambiente da Solitária, eles tentam restringir qualquer acesso com o mundo exterior. Então eu tava contando para eles que estava acontecendo um levante global em solidariedade à Palestina. E eles ficaram super felizes de saber disso. Quando eu expliquei a missão da flotilha, aí que eles ficaram felizes, cara. Então aquele ambiente que era de grito, de violência que eu ouvia o dia inteiro, começou a mudar, cara. Eles começavam a falar, a falar coisas bonitas, assim, sabe? E aí, um deles perguntou de onde eu era no Brasil. Eu falei, olha, eu sou de Brasília. Aí eu perguntei, e você? Aí ele falou, eu sou da Etiópia. Eu falei, você é de Addis Abeba? Aí ele ficou super feliz. Ele falou, pô, ninguém sabe a capital do meu país. Eu falei, não só eu sei, mas eu admiro muito a história do seu país, da luta anticolonial, sabe? Sim, sim. Aí ele ficou super feliz. Aí, de repente, olha o que acontece, cara, essa questão do coração do ser humano quando a gente consegue tocar de alguma forma. O carcereiro veio, o único carcereiro negro que eu vi em todos aqueles dias ali, veio e falou, olha, a minha família é descendente de judeus etíopes. E eu sofro um preconceito imenso aqui nesse país, na verdade. Mesmo sendo Mesmo israelense, sendo judeu. judeu israelense, Sim, mas é tratado como judeu de de segunda segundo categoria, grau. porque não é o judeu askenazi, né? Sim. Então, ele falou, olha, obrigado, Thiago. E aí ele perguntou, você quer que eu traga comida? Eu sei que você não está comendo, mas eu posso trazer comida sem ninguém saber. O carcereiro me ofereceu. Falei, irmão, muito obrigado, eu não posso aceitar. Sim. E aí ele foi embora, né? Aí Mas de- e aí, como é que ficou a questão do. Assim, você ficou 2 dias na solitária, né? Esse é, foi o aí, primeiro dia, segundo isso, dia, aí, e em aí seguida. essa noite, assim, eu tava pensando isso, né? Como é que vai ser passar a noite aqui com os ratos, com as baratas e tal. E aí, no fim, o que aconteceu foi que, na hora da janta, o carcereiro mais violento que tinha, ele chegou para provocar e tentar amedrontar, ele falou, olha para os outros gritando, se o Thiago não comer, vocês todos vão ficar sem comida, para tentar provocar uma ação de intimidação contra mim, ou gerar situação de violência, né? Aí sabe o que os presos falaram? Falaram, se ele não comer, a gente também não vai comer, a gente vai começar uma greve de fome também. Aí ele desarmou aquele carcereiro, porque ele ficou sem saber o que fazer. Para ele era um problema pior ter 8 pessoas em greve de fome Do do que que ele uma botar medo no pessoa, Tiago. sim. Aí ele desistiu e começou a oferecer comida para os outros, entregar a comida dos outros. Aí entregava a comida e os outros falavam. Eu só ouvia falando, isso daqui é pro Tiago, isso daqui é pro Tiago. E aí quando chegou para eles levarem comida para mim, eu falei, não quero, obrigado. Mas ele tinha um monte de comida dos outros presos, dos outros prisioneiros, que eles não dedicaram parte da comida deles para mim. Eu falei, gente, obrigado, mas eu não posso aceitar, eu estou fazendo isso por um objetivo político. E eles falando, tá tudo bem, mas vai que você muda de ideia amanhã quando você acordar, aceita essa É comida. Aí eu difícil, falei, sim. gente, desculpa, eu não posso aceitar e tal. Aí o carcereiro, o outro, que tinha bom coração, aquele que falou sobre a família etíope, ele falou, Thiago, aceita, porque senão eu vou jogar aqui no chão. Aí eu falei, não, posso botar aqui, mas quem vai comer são os ratos e as baratas. Tá um maior conflito, que eu não queria desperdiçar comida e tal. Ah, mas aí teimou tanto que eu botei ali na mesinha, não ia comer, mas estava lá. Aí depois esse carcereiro, ele ficou achando que eu não estava aceitando comer, porque eu achava que a comida estava envenenada. Aí ele encomendou comida, pediu comida de delivery e trouxeram comida para mim, desde de pão com hummus, com baba ganoush, um iced tea, umas coisas assim, coisa que negavam para os nossos lá na outra prisão, né? Então também era isso, né? Aí, e mesmo assim eu falei, pô, irmão, não posso aceitar, por favor, fica com isso, leva pra tua família. Ele, não, 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 se você acordar com fome, você tem que ter coisa boa pra comer e tal. E ficou lá, a mesa do lado, eu de greve de fome e de sede, uma mesa repleta de comida à noite. E os irmãos ali das celas do lado, ao invés de ser uma noite de grito, de violência, eles passaram a noite cantando, fazendo orações do Alcorão. E no meio dessas orações eu ouvia várias vezes, Tiago, Brasil, Greta. Então, sinceramente, foi uma noite linda. Uma noite que teria tudo para ser uma noite de terror dentro da solitária. Eu estava passando aquela noite de gratidão com os irmãos prisioneiros ali, sabendo que aquela ação que a gente fez estava encorajando eles e sabendo que eles também estavam me encorajando a estar naquele Sim, ambiente assim. sim, No outro dia sim. de manhã, veio um monte de soldado dentro da cela. E aí pressionaram para comer, para comer, para comer. Eu falei, não vou comer. Ele falou, você sabe que a gente pode levar para o centro de tortura? Nananana. Aí eu não cedi, foram embora. Uma hora depois voltaram e me levaram para deportar.
Então, eles diziam que eu ia ficar 7 dias sem comunicar com ninguém, ou que E ia para um você centro não de assinou tortura. o documento. Não assinei, Você foi não assinaria, deportado sem sem assinar. assinar nada. Mas eles disseram que eu estava banido por 100 anos de entrar em Israel. E Levaram aí, você direto da prisão para o aeroporto sim, com os com outros os outros. participantes. Sim. E aí, sobre essa questão dos 100 anos, né? Eles só trataram disso uma vez comigo. Falaram, você está banido por 100 anos de entrar em Israel. Eu falei, olha, Israel não tem nem 100 anos. E eu tenho certeza que eu vou voltar a essa terra, mas eu não vou voltar para Israel, eu vou voltar para uma Pra Palestina Palestina. livre, onde todos os povos tenham direitos iguais, onde a É isso. paz volte a reinar nessa terra, independente da sua religião, da sua origem étnica. Então eu não tenho medo da sua ameaça, na verdade, daqui a poucos meses eu tenho certeza que nós estaremos numa nova missão da flotilha para ir de novo rumo a Gaza e abrir esse corredor Sim, humanitário. sim, Eles sim. detestaram o que eu falei, mas eu tenho certeza que eles acreditaram Mas que é eu estava falando verdade. sério e eu estou falando sério. Realmente, assim, a gente fala disso, mas as pessoas acham que é um filme, né? É uma ficção, né? É, Só que é a realidade, né? E você ainda viveu, eh, felizmente, né? Poucos dias. sim, Nós temos aí vários prisioneiros aí que estão lá há 40 anos, exato. 30 anos, crianças, adolescentes, mulheres grávidas que tiveram seus filhos dentro da prisão. Realmente torcemos, né, para que isso acabe o quanto antes, né, esse sofrimento do povo palestino, esse mal que é o sionismo possa ser extinto. Sim, Não é contra o judaísmo, não é contra os judeus, muito pelo contrário, respeitamos, amamos. Essa fé é uma fé celestial, divina. No entanto, está sendo usada, né, por sim. um grupo de gananciosos, arrogantes, chamados sionistas, para tomar terras, para tomar riqueza, para violar os direitos. E você sentiu um pouco, né, dessas Uma coisas. pequena fração do que o povo palestino passa, né, Nasser? Agora, Toda vez a gente fala realmente, que o sim, que a gente passou não foi nada perto do que eles fazem com o próprio sim, povo sim. palestino. Realmente, eu sempre digo, o povo palestino é o povo que mais merece seu espaço e seu estado independente no mundo, porque a Sim, luta que ele luta há 8 décadas, a sim, coragem que ele tem, a exato. força que ele tem. Nós temos uma personagem dentro da nossa fé que é o Imã Hussein. Com certeza você já deve ter ouvido. Sim. Karbala. Estamos nos dias do martírio dele agora, de luto. Realmente, ele é exemplo. Ele é um exemplo que até os palestinos se inspiram. Ele tinha de tudo para aceitar a opressão, no entanto, ele não se submeteu, mesmo com aquele pequeno número de companheiros, ele enfrentou mais de 30, 40 mil soldados liderados pelo governante da época. E é o que acontece hoje, viu? Eu acho que Sim. a luta do povo palestino é uma luta de toda a humanidade contra os tiranos e os arrogantes. É Também isso. penso assim, Nasser. E eu tenho certeza, quando os povos iniciam uma marcha histórica por libertação, é uma marcha que é impossível dessas forças opressoras pararem. O custo Sim. é muito alto em vidas, mas o que tem sido construído, as pessoas nunca mais vão voltar a dormir. Aquela juventude que acordou, entendendo o que é o sionismo, entendendo o que é o imperialismo, nunca mais vão aceitar as mentiras deles, nunca mais vão se Eu submeter. tenho assim, eu sempre pensava como é que eu explicaria a questão palestina para os meus filhos. Sim. Hoje eles já conhecem, É, hoje eles já sabem. Até meu filho de 5 anos, quando ele vê a Palestina, quando ele vê a bandeira da Palestina, ele fala Palestina, Palestina livre. uhum, E a bandeira do Estado sionista, quando ele vê, ele fala o mal Israel, em árabe, né? Ele fala é, assim, o Israel mal, o sim, Israel é uma coisa ruim. é isso. É isso, É isso. isso eles conseguiram ver. Que bom, que bom. Muito Muito importante. obrigado pela história. Nossa, eu acho que isso vale um filme, né? Isso aí, a sua história da flotilha, né? Do grupo inteiro, isso poderia ser um filme baseado em fatos reais, né? E que com certeza será uma grande celebração, né? Após a libertação, É, inshallah, da Palestina inteira e o fim da guerra.
agora em Gaza. Esperamos que seja próximo, quanto antes, inshallah. Nossa tarefa, né, Inácio? Se Deus Vai quiser. ser se os povos do mundo lutarem até a vitória, junto com o povo palestino. Se Deus quiser, inshallah. Inshallah. Novamente, muito obrigado pelo tempo, pelas explicações, pelos detalhes. Nós nos orgulhamos, né, por pessoas como vocês, como a Greta, como cada um dos membros da flotilha. Estávamos convosco nessa embarcação, mesmo 12 pessoas, só que estavam muito mais do que isso, milhões estavam ali, todos torcendo, orando por vocês, e muito ansiosos para as próximas, inshallah, que não sejam necessárias, porque talvez a libertação chegue antes, mas se não chegar, com certeza estão cientes de que pessoas conscientes como vocês estão prontas para essas missões. Sim. Muito honrados, muito felizes por vocês. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe para mim é uma honra vocês. estar com você, uma honra estar na Ressala mais uma vez, e nós seguimos nessa batalha. É um bom combate, é importante a gente fazer isso, inspirado toda a comunidade de fé do Islã que apoiou tanto essa missão. A gente segue combatendo a injustiça com as nossas mãos, e quem não pode, combata com a voz, e quem não pode, garanta que no seu coração não tem espaço para aceitar essa injustiça. É isso mesmo, cada um com o que consegue. E eu queria também aproveitar, irmão, para deixar aqui uma mensagem para os telespectadores sobre esse livro, que é a Cela 14. Você falou cela número 8, eu falei... já pensou se ele tivesse sido preso na mesma cela? Cela 14. Esse livro, que se chama Cela 14, é o livro que conta as memórias do líder supremo da República Islâmica do Irã. Ele também foi preso. Sim. Mais de 3 ou 4 vezes, inclusive em solitárias. E no Irã existe a prisão onde ele foi preso. Ela foi transformada em um grande museu. Eu visitei, fiquei impressionado. Sim. E tudo que você falou agora... eu estava lembrando, né, de como era essa prisão, porque eles mantiveram as verdadeiras características daquela prisão com o atual, para a pessoa sentir, né, o quanto são prisões, as características são muito parecidas. Né? E nesse livro tem um pouco da história da prisão e da perseguição do líder. Eu recomendo a todos os telespectadores que acompanhem, que leiam, porque é uma história muito rica de resistência, de perseverança, de persistência, de força e também de muita fé. E é isso que a gente precisa. Esse livro será presenteado para você. Muito obrigado, Ana. Esperamos que faça uma boa leitura. Sim, vai ser um prazer, meu irmão. E possa recomendar também para as pessoas. Sim. Sem dúvida nenhuma. É muito importante que a gente conheça a história das revoluções, a história das transformações da humanidade. E o povo da República Islâmica do Irã vive um processo muito importante de resistência ao imperialismo. E isso não é à toa. Só consegue viver esse processo e buscar a sua soberania, dignidade, e construir a paz para si e para os irmãos vizinhos, porque em algum momento se livrou das garras da ditadura cruel do Shah, que tinha sido criada pelos Estados Unidos a partir de um golpe que promoveu em 1953 contra Mossadegh. Então, a República Islâmica do Irã tem muitos exemplos de como não se curvar ao imperialismo. É muito importante que a gente conheça mais a história de Imam Khomeini, de Imam Khamenei e desse povo que a gente admira tanto. Isso aí, obrigado. Muito obrigado. Gostaria de deixar uma mensagem, eu posso encerrar? Vamos seguir, gente, nessa batalha. Acredito que nós estamos vivendo um momento chave da história. Todas as gerações que vierem depois de nós vão perguntar o que a gente estava fazendo. É muito importante que a gente diga que a gente estava lutando bom combate, fazendo tudo que era necessário e não envergonhando a nossa geração diante das demais. Outras gerações acabaram com o apartheid, com o nazismo, com o fascismo. E a nossa geração vai acabar com o sionismo e com o imperialismo e viver um planeta muito melhor que esse, em sociedades muito mais justas, mais igualitárias, em harmonia com a natureza da qual a gente é parte, e é por isso que a gente não vai parar de lutar. É isso aí, está do lado certo da história. Exato. É isso aí. Muito obrigado, querido. Muito obrigado novamente. Obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem nosso programa. Foi muito bom, muito rico conhecer um pouco mais os detalhes dessa história, de muita persistência, de muita resistência. E esperamos encontrar nosso querido irmão aqui, Tiago,
e outros ativistas também em outras ocasiões melhores do que este momento, se Deus quiser. Uma saudação a todos vocês, a você específico, a todos os demais membros da flotilha, e uma saudação a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem-se o programa. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.